Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos por tanto que recebemos, pela oportunidade da vida, do lar e da família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Hoje, para o nosso momento evangélico, eu trouxe o capítulo 45, Quando Orardes, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Quando orardes, e quando estiverdes orando, perdoai, Jesus, no Evangelho de Marcos. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se interessa da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Passagem belíssima e convite amoroso de Jesus a nós outros, carecentes do amor e do perdão, a nós e àqueles que estão conosco na nossa caminhada evolutiva. O pensamento vibra a todo instante nossas intenções e desejos. Então, que sejam pensamentos benévolos, que fortaleçam esperanças, que emitam amor, compreensão, concórdia, união. Voltemos a nosso íntimo e busquemos o que temos a modificar, a oferecer, busquemos a conexão com o mais alto, criando resistência quanto às viciações do mundo, e busquemos auxiliar, amar e perdoar. Busquemos inspiração amorosa na oração e façamos desse momento reconciliação. Sigamos com livros mensageiros. No capítulo anterior, em palestra afetuosa, tivemos acesso à união esposalícia na espiritualidade, a condição para que a união se estabelecesse. O amparo magnético e justa cooperação sincera em grupos de trabalhos.
e gratidão às bênçãos e oportunidades de trabalhos e melhorias, à assistência dos bons espíritos, com a paz de Jesus. No capítulo de hoje, Cecília Worgon é de uma delicadeza que teremos acesso através das palavras de André Luiz. Poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos musicantes executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na terra. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Como poderei executar para os seus ouvidos, se a senhora vem de altas esferas? A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me do lar terreno nos dias mais belos. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Com emoção indizível, ouvimo-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Vi-a enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. De algo me lembro. Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te fostes ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada, amarei os que amas, para que me abençoes com o teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei
que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília nunca o esquece. Não têm vocês novas notícias de Hermínio? Pobrezinho tem vivido de queda em queda. Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. A esposa de Alfredo abraçou Cecília e falou: Minhas felicitações, que bela canção! Perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, de olhos úmidos, compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou-o ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. E aqui termina o capítulo. Eu me emocionei com esse capítulo. Pensar naqueles que nos são caros, que estão adiante de nós, e aqueles outros que ainda não nos alcançaram. Pensar na saudade que sentimos e não sabemos ao certo explicar. E no amor imenso, amor de Jesus por nós, que nos concede todas as oportunidades de estarmos juntos daqueles a quem amamos e muitas vezes, ainda adormecidos em nosso orgulho, não percebemos esse movimento a nosso favor. Cultivemos a esperança por dias melhores e continuemos a nossa caminhada evolutiva, amando, sempre agradecidos pelas dádivas. Que Jesus nos abençoe, fique em paz e até o nosso próximo encontro. Boa tarde a todos. Vamos dando continuidade ao nosso encontro desta tarde, buscando no livro Devassando o Invisível algumas situações narradas pela médium Ivone Pereira, em que ela nos traz ali experiências vividas por ela durante um desdobramento, em que ela se vê levada por Dr. Bezerra de Menezes a uma região muito triste, muito difícil no plano espiritual, em que havia a presença de alguns obsessores ferrenhos, mas que já se encontravam em estado de cruciantes remorsos, né? Então sofriam as consequências das próprias atitudes tomadas durante tanto tempo, né? Então eles viviam no ambiente ali criado pelas próprias mentes, agora com muito remorso, né? E aquele ambiente então era muito triste porque era produto das mentes desses infelizes que haviam cometido tantos erros, como é dito, esses pobres sofredores de hoje, quando encarnados, assassinaram pais de família para roubar. E como obsessores, uma vez desencarnados, levaram outros tantos ao suicídio, ao homicídio. Ora, muitas das suas vítimas deixaram viúvas e órfãos na miséria, padecendo necessidades extremas. Eles sabem disso, e recordando os órfãos famintos, sentem o reflexo consciencial e padecem 1000 torturas e ultrajes, a fome inclusive, enquanto veem em visões macabras os despojos que suas armas assassinas levaram ao túmulo. A si próprios castigam, pois com uma severidade satânica, uma justiça implacável.
porque foram obsessores habituados a criarem sugestões infernais para atormentarem o próximo, viciaram a própria mente em criações macabras e agora obsediam a si próprios, originando com toda a força mental própria do espírito esse tétrico panorama, resultado do reflexo dos atos passados nas próprias vibrações da consciência. Enredaram-se de tal forma nos delitos cometidos que agora veem, sentem e como que descobrem tudo quanto possa evocá-los e revivê-los. Não, ninguém os castiga, a não ser a consciência deles mesmos desarmonizada com o bem, na desoladora convicção em que estão de que muito e muito transgrediram as leis do amor e da fraternidade. Então, o quadro é doloroso porque aquelas equipes amorosas que tentam ajudá-los, oferecendo ali algum alimento para saciar aquela fome, por mais estranho que pareça, espíritos ainda materializados sentem fome. Não é natural nos processos em que o desencarne se dá propriamente falando, né? Desencarnar é desenfaixar-se das necessidades do corpo físico, uma vez que já não há mais a ligação com o corpo físico, mas espíritos extremamente inferiores continuam ligados às necessidades fisiológicas e eles sentiam uma fome alucinante até pelo remorso que traziam agora, já nessa fase do arrependimento, das vítimas, dos órfãos que padeceram a tortura da fome. E essa fome os torturava. Mas quando buscavam, lhes era oferecido um alimento, eles viam naquele alimento pedaços dos corpos das suas vítimas. Então é um processo muito doloroso, como consequência. Aqui o Dr. Bezerra de Menezes fala, ninguém os castigava. É uma consequência da própria consciência. É a consciência deles mesmos, desarmonizadas com o bem. Então, há um momento em que o Dr. Bezerra de Menezes pede para que ela falasse com um daqueles espíritos, o único dentre os 10, na verdade era um grupo de 10 espíritos, e o único dentre os 10 algo acessível às nossas intenções, pois os restantes pareciam mal distinguir até mesmo a nós outros, apavorando-se com a nossa presença. E o Dr. Bezerra de Menezes pede para que ela falasse. Esse tipo de trabalho acontece no plano espiritual, né? E ela, mal sabendo como começar, ela diz: "Por que choras, filho?" Sincera compaixão invadia a nossa alma. Sentíamos-nos envolvida por singular doçura. E todo o nosso ser era uma terna vibração de fraternidade. Aquele ser tão desagradável pelos próprios erros, afigurou-se-nos de súbito um irmão muito querido, uma criança ignorante e infeliz a quem devíamos proteção e amor. Mas estamos convencidas de que tais sentimentos e impressões mais não seriam do que os amorosos reflexos da superioridade moral do dedicado instrutor que de nossas faculdades se utilizava para destilar o consolo e a esperança no ânimo apoucado do pecador. Ouvindo-nos, voltou-se àquele e respondeu, já agora com humildade e desânimo: "Tenho fome, mas não posso comer, e sofro muito." Isso prova, meu amigo, que o alimento de que careces não será bem esse, mas um outro de natureza diversa que esqueces de desejar e solicitar. É a prece, o pão do céu, que descerá até as tuas necessidades do amor generoso de Jesus Cristo, a fim de te reconfortar, saciando as ânsias do teu desespero. Não, esse pão eu não posso desejar.
Sou um miserável desgraçado demais para elevar tão alto os meus desejos, e a mim certamente seria negado esse pão. Mas foi para os pecadores como tu, de preferência, que Jesus se apresentou em nosso círculo de progresso, ou seja, em nosso mundo. Os pecadores e os réus obterão de sua complacência todo o auxílio possível para se reerguerem em demanda dos caminhos do dever, bastando que para tanto o invoquem através da oração bem-sentida, demonstrando boa vontade para a regeneração. Como poderei serenar-me para algo tentar em meu próprio benefício, se me sinto completamente subjugado por essas malditas visões que esvoaçam ao redor de mim, quais vampiros em torno de detritos? Estarei condenado a esse inferno eterno? Para os meus crimes não existirá perdão na lei. Ele para de falar, né? E ela diz, de Deus, dize confiante, pronuncia sem temor o nome sagrado. Não posso pronunciá-lo, tenho medo, bradou o infeliz, recomeçando a chorar convulsivamente. Como assim? Ressoaram as advertências do amigo presente. Obrigando-nos ao entendimento com o mísero delinquente. És filho de Deus e não queres reconhecer sua paternidade, voltando-te para ele a lhe solicitar socorro? És criação dele, herdeiro do seu amor destinado ao esplendoroso porvir no seio da eternidade. E não te animas a elevar o pensamento ao teu Criador, sequer através de uma singela homenagem de respeito? Não queres, porventura, o seu amor, o seu perdão? Sim, eleva teu coração numa súplica de proteção para retornares ao dever. E Jesus, que é o mestre da humanidade, investido por Deus de plenos poderes para o auxílio à nossa redenção, saberá enviar-te os recursos que te afastarão desse tremedal de trevas em que te sufocas. Então, vocês viram que ela narra aqui as advertências ressoaram do amigo presente, que é o Dr. Bezerra de Menezes, que na verdade estava se manifestando através dela nos processos da inspiração. Por quê? Porque ele não falaria diretamente a um espírito dessa condição tão inferior. Primeiro, que o espírito não conseguia vê-lo. Para que o espírito pudesse vê-lo, ele teria que materializar-se a tal ponto de mostrar-se a esse espírito. E é muito mais fácil, né, ele ser alcançado por alguém mais próximo a ele do que por um espírito muito elevado, né? Então é comum, é natural esses processos em que médiuns auxiliam esses trabalhos abençoados desses espíritos superiores para facilitar o trabalho e ao mesmo tempo trazer oportunidade, experiência, portanto, crescimento ao médium. O recalcitrante prostrou-se de joelhos, abatido por lágrimas cruciantes que ecoavam em nossa sensibilidade mediúnica com o travo de um arrependimento inconsolável, angustiando-nos penosamente. Não posso, compreendo que fazes uma falsa ideia do perdão. Aliás, não posso, não ouso, sou um réprobo, que não merece a graça do perdão. Meu amigo, compreendo que fazes uma falsa ideia do perdão de Deus, do perdão que Deus concede às suas criaturas para retirá-las dos despenhadeiros do erro e do sofrimento. Entretanto, esse perdão
pelo eterno concedido aos pecadores, que somos todos nós e não somente tu, encontra-se no ensejo, na oportunidade que suas leis apresentam ao delinquente de reparar o mal praticado no passado através da prática do verdadeiro bem nos dias do futuro. Nos trabalhos de reparação realizados por ti mesmo, a benefício do teu próximo, portanto, a teu próprio benefício, poderás reabilitar-se do estado pecaminoso e deplorável em que te encontras. Não se trata de um perdão gracioso, que não te expungiria as culpas da consciência, mas sim de uma ocasião, uma oportunidade de reparares teus maus atos, com ações nobres e meritórias que te levem a esquecer os primeiros. Trazemo-te, como sempre, hoje, a certeza de que possuis amigos que te auxiliarão com a maior dedicação nesse serviço de soerguimento de ti mesmo para o culto do dever. Basta que os aceites de boa mente e os chames através de pensamentos igualmente amorosos, fraternos e obedientes a Deus. Voltaremos a visitar-te em outra ocasião. Até lá, reflete melhor, para que nos seja possível um entendimento mais amplo a teu benefício. Assim se dão os trabalhos de esclarecimento, os trabalhos de doutrinação, os trabalhos de evangelização das almas que sofrem perdidas no seu emaranhado de dores, de remorsos, pelos atos praticados. E é preciso que se aprenda, que se tenha um tempo de reflexão, um tempo de amadurecimento, para que se digira essas palavras, esses ensinamentos, e num outro momento possa haver um resultado mais positivo, né? E é assim que se dá. Não conseguiremos fugir de nós mesmos. Não basta nos arrepender, portanto, já falamos outras vezes, não basta o bater no peito naquele ato de contrição, minha culpa, minha máxima culpa, julgando que com isso estaríamos quites com as leis divinas que nos regem. É preciso a reparação. Kardec deixa muito claro que o primeiro passo é o arrependimento, fundamental, esse desejo, né? Essa consciência do erro que leva à dor do arrependimento. Mas a dor do arrependimento deve levar ao desejo da reparação. Quem se arrepende quer consertar, quer reparar. Então há necessidade de que se trabalhe em benefício, em prol dessa reparação, que já começa no plano espiritual, a alma arrependida, o espírito arrependido no plano espiritual, verdadeiramente arrependido, já começa lá o seu trabalho, preparando-se para a volta a um novo corpo de carne, onde se darão as condições necessárias para a reparação. E a Ivone Pereira diz: retornando ao fardo carnal, sempre sob a assistência do dedicado amigo que jamais deixaria seus médiuns entregues às aventuras perigosas do mundo invisível, durante um desprendimento letárgico, lembramo-nos ainda de que ia ele dizendo, completando a lição do momento e ordenando-nos, como sempre, que tudo escrevêssemos para ensinamento geral. Então, o aprendizado dela tem ali um perfil muito importante, que era de nos trazer esses conhecimentos. Não ficariam apenas para ela, ela tinha essa tarefa, né? E o que ele diz? Ele vai dar uma série de situações muito interessantes que podemos ver num outro momento, que seriam as condições, né? As condições desses estados espirituais, mentais vibratórios, né? Então, o que precisa
quais são as necessidades, como essas almas culpadas poderão ingressar novamente nos níveis sociais aqui na Terra, né? Como que espíritos tão inferiores, criminosos, reencarnam entre nós, muitas vezes em meios sociais até mais abastados, outras não, enfim, cada um dentro ali da programação ideal para aquele espírito, né? E dentro das suas necessidades, do ambiente em que ele precisa retornar. Então, tudo é feito ali de acordo com a necessidade. E nós podemos ver, então, no nosso próximo encontro, esses itens que o Dr. Bezerra de Menezes vai colocar a ela, para que ela nos trouxesse esses aprendizados, né? Mas é importante que fique para nós, então, essas lições profundas, de que a cada um segundo as suas obras, de que temos que aprender pela reparação dos nossos erros, que acalma a nossa mente, acalma a nossa consciência culpada. O amor cobre a multidão dos pecados. É então amando que nós vamos nos curando, nos harmonizando e aprendendo a nos perdoar, para darmos continuidade ao nosso processo evolutivo. Nenhum de nós, por mais dificuldades que ainda carreguemos, por mais erros deploráveis que ainda cometamos, não temos as condições, todos temos a condição de repararmos os nossos erros, porque Deus, nosso Pai, não quer a morte do pecador, mas Ele quer sim a cura desse pecador, para que ele não cometa mais os desvios, os erros praticados. Permita, meu Pai, que todos juntos vibremos intensamente por todos nós e por tantos outros. Que essas vibrações amorosas nos alcancem a todos, nos envolvendo nesse halo de luz benfazeja. Que a luz se faça na treva da nossa ignorância, da nossa perversidade muitas vezes. Que luz clareie, que luz se faça com o Evangelho do Cristo, que está sendo revivido através da doutrina abençoada do Consolador prometido. Que Jesus, que é o nosso mestre, nosso pastor, viva ou possa vir a viver em cada coração. Que construamos essa bendita oportunidade abrindo a porta do nosso coração. Com muita gratidão, fiquemos em paz.